Boa noite, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 15 do Evangelho, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação. Esse capítulo ele é muito lindo, né? Porque ele resume toda a trajetória de Jesus, tudo que ele nos deixou, o legado dele. E diz assim no item 3: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. E a lei divina ela se baseia, na verdade, nos misericordiosos. E a lei divina, ela está contida numa só frase, né? Num só ensinamento. Amai a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso é a grande caridade. Você quer agir com a conduta moral baseada na caridade, você tem que primeiro amar a Deus, ter humildade suficiente para entender os seus desígnios, a fé necessária para conseguir, né, a fortaleza necessária para conseguir transpor montanhas. Então, se você não quer que te façam as coisas, também não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse contigo, com você. Então, essa é a máxima da lei divina. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. Então, aqui no Evangelho fala: julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Isso é humildade e isso é caridade. Quando a gente aponta o erro do outro, a gente não está sendo caridoso, não. Quando a gente aponta mais os erros dos outros do que os nossos próprios, a gente não está fazendo a nossa reflexão interna. Então, o vigiai e orai também se baseia nisso. Vigiai os teus passos para que você reflita e veja o que você está fazendo, qual a sua conduta diante de si mesmo e dos outros, se isso condiz com as leis divinas. E o orar é para que você não caia, né, nos vícios, né, não recaia nos vícios, né, mundanos, de falta de perdão, de orgulho, de egoísmo e tudo que leva, né, a esses dois sentimentos, né, a esses dois valores inferiores, né, orgulho e egoísmo, que são totalmente contrários à caridade. Então, sem a caridade não há salvação, porque nela se baseia todo o amor de Deus por nós e todo o legado de Cristo. Caridade, ela se veste de várias formas, né? Não só material, né? E a mais difícil de praticar é a caridade moral. Um abraço,
uma palavra amiga, uma palavra de conforto, levar a palavra para alguém em sofrimento, alguém em dúvida, alguém em desespero, em desalinho emocional. E não há salvação para nós se a gente não conseguir ter a nossa conduta baseada na caridade. A gente não vai conseguir a nossa evolução espiritual se a gente não parar, não refletir, não olhar para dentro de nós e nos transformar moralmente, né? E aqui diz: não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas a única condição. Por que a caridade? Porque a caridade traz consigo a misericórdia, a brandura, a humildade, ser pacífico, ser indulgente com o erro alheio, ter amor próprio, mas não aquela caridade de ostentar, né, com ostentação, mas é a caridade pura, verdadeira, aquela que você faz para o outro sem querer, sem receber nada em troca, sem esperar que o outro retribua. Essa é a verdadeira caridade. Uma oração para uma pessoa também é uma forma de caridade e é muito poderosa. É a conexão direta com Deus, né? A prece. Ela abarca também, eu já falei da indulgência, mas ela abarca a justiça. E quando a gente começa a praticar a caridade, as nossas mazelas se tornam infinitamente pequenas diante das mazelas, das tristezas do mundo, do outro. Quando a gente olha o outro com compaixão, com amor, com misericórdia, com gentileza, com benevolência.